A presença de objetos interestelares como Oumuamua e Borisov levanta questões que ultrapassam o âmbito da astronomia observacional e atingem domínios mais amplos da reflexão científica, incluindo o papel que esses corpos podem desempenhar na compreensão da origem e evolução da matéria no universo. Há uma tendência compreensível de tratar esses objetos como eventos isolados ou curiosidades astronômicas, mas esse enquadramento é insuficiente diante do que está em jogo. Eles não são apenas anomalias com trajetórias hiperbólicas, mas testemunhos materiais de outras histórias cósmicas. A sua análise não contribui apenas para o conhecimento do objeto em si, mas também para a reconstrução indireta das condições físicas, químicas e gravitacionais do sistema que o ejetou. Isso transforma cada visitante interestelar em uma cápsula do tempo, cujas características nos permitem inferir aspectos da realidade que não podemos observar diretamente. Tomando Borisov como exemplo, temos ali um cometa que, diferentemente de muitos corpos do nosso sistema, apresentou uma composição de poeira extraordinariamente homogênea. Esse traço sugere uma formação em um ambiente mais calmo, onde não houve perturbações gravitacionais ou eventos de aquecimento irregular capazes de alterar sua estrutura. Ao mesmo tempo, a alta quantidade de monóxido de carbono detectada indica temperaturas extremamente baixas no local de origem. Isso é consistente com a hipótese de que Borisov tenha sido formado em uma região muito distante de sua estrela-mãe, talvez análoga à nossa nuvem de Oort. Mas o mais interessante não é apenas constatar a existência dessas regiões em outros sistemas, e sim o fato de que sua dinâmica pode levar à ejeção de material que bilhões de anos depois cruza o caminho de outras estrelas. Esse tipo de trânsito material reforça a ideia de que os sistemas estelares não são compartimentos estanques. Há um fluxo discreto, mas real, de matéria entre estrelas. A galáxia, nesse cenário, não é um conjunto de pontos isolados, mas uma rede de interações materiais lentas, profundas e duradouras. As trajetórias dos objetos ejetados não são meramente aleatórias. Elas obedecem às leis da física, cruzam o espaço sob a influência do campo gravitacional galáctico e ocasionalmente encontram sistemas que, por acaso ou inevitabilidade estatística, estão em seu caminho. Isso nos obriga a pensar na Via Láctea não apenas como um pano de fundo de estrelas, mas como um ambiente dinâmico, com circulação de corpos que funcionam como vetores de informação de elementos químicos e, talvez, de compostos orgânicos essenciais para a vida. Essa circulação, por sua vez, deve ser incorporada aos modelos de evolução galáctica. Até recentemente, os modelos cosmológicos tratavam os sistemas estelares de forma relativamente isolada, com pouca ênfase na troca de matéria entre eles. Essa troca era considerada desprezível ou muito esporádica. Mas os dados recentes sobre objetos interestelares exigem uma revisão desse pressuposto. Mesmo que a frequência absoluta desses eventos seja baixa, seu impacto cumulativo, ao longo de bilhões de anos, pode ser significativo. Isso vale tanto para a distribuição de elementos pesados quanto para a dispersão de moléculas complexas. Um único objeto pode não fazer diferença, mas milhares, ao longo de eras cósmicas, certamente fazem. É importante lembrar que os elementos químicos que compõem os corpos celestes, carbono, oxigênio, silício, ferro, não se formaram nas nuvens interestelares atuais, mas no interior de estrelas que já deixaram de existir. Cada fragmento que flutua no espaço é, portanto, um remanescente de ciclos anteriores de formação e destruição estelar. Nesse contexto, os objetos interestelares são extensões desses ciclos. São material reciclado, ejetado, reconfigurado e enviado em viagem intergaláctica. Quando entram em nosso sistema solar, não trazem apenas suas características físicas, mas a memória de múltiplos processos
que ocorreram antes mesmo da formação da Terra. A poeira que os compõe já foi parte de estrelas, de discos protoplanetários, de atmosferas primitivas. Eles são, literalmente, pedaços de outras histórias. Dessa forma, o estudo desses corpos se aproxima da arqueologia cósmica. Em vez de escavar ruínas ou fósseis, os astrônomos decodificam espectros, curvas de luz, variações de movimento. Cada dado obtido é interpretado como uma pista, uma evidência indireta de eventos remotos. E, assim como na arqueologia terrestre, a interpretação correta depende do contexto, do cruzamento de informações e da disposição de considerar hipóteses novas. Nesse sentido, a astronomia do século XXI é cada vez mais interdisciplinar. Envolve não apenas física e matemática, mas química, geologia planetária, ciência de materiais e até biologia molecular, quando se trata de avaliar a possibilidade de compostos orgânicos ou pré-bióticos nos objetos observados. Essa interdisciplinaridade é inevitável, porque os objetos que chegam não obedecem às fronteiras das disciplinas humanas. Eles não são apenas rochas ou bolas de gelo. Podem conter minerais raros, compostos químicos instáveis, estruturas cristalinas que só se formam sob condições extremas. Sua análise exige laboratórios avançados, simulações computacionais complexas e o trabalho conjunto de equipes que compreendem diferentes dimensões do mesmo fenômeno. A ciência que estuda esses corpos não é mais obra de um astrônomo solitário com um telescópio, mas de redes coordenadas de cientistas que combinam observação, experimentação e modelagem em escala global. Esse esforço coletivo é, por si só, um indicador de maturidade científica. Ele mostra que a humanidade está se preparando para lidar com fenômenos que transcendem o local, o imediato e o visível. Estamos entrando em uma fase em que a detecção e análise de corpos vindos de fora do sistema solar não é mais uma raridade, mas uma frente de pesquisa estável. O desafio agora é consolidar os protocolos, estabelecer prioridades de observação e garantir que os recursos necessários estejam disponíveis quando o próximo objeto surgir. Porque é certo que surgirá. A questão não é se, mas quando. E cada oportunidade perdida é uma página que não será lida na história do universo. Essa história, vale lembrar, não nos inclui apenas como observadores, mas como parte do processo. A Terra, com sua atmosfera, sua gravidade e seu campo magnético, já capturou ao longo de bilhões de anos incontáveis fragmentos vindos do espaço. Alguns se desintegraram na atmosfera, outros chegaram à superfície, e alguns poucos foram estudados em laboratório. Mas a maioria simplesmente passou despercebida. Isso significa que os registros materiais de outras partes do cosmos já estão aqui, entre nós, aguardando apenas as ferramentas corretas para serem identificados. A superfície do nosso planeta contém pistas não apenas sobre sua própria formação, mas sobre sua interação com o universo maior. Nesse ponto, a ciência dos objetos interestelares se cruza com a geologia terrestre. Estudar o registro geológico de impactos, identificar anomalias isotópicas ou estruturas minerais exóticas pode revelar traços da presença desses visitantes. Alguns cientistas já propuseram que certos meteoritos, com composições incomuns, poderiam ser, na verdade, fragmentos de origem extrasolar. Essa hipótese ainda é debatida, mas ilustra como a fronteira entre o que é terrestre e o que é cósmico é mais porosa do que se imaginava. A Terra não é um sistema isolado. É um corpo celeste que interage com outros e que carrega em sua própria história marcas dessas interações. Por isso, o estudo dos objetos interestelares não deve ser tratado como um ramo exótico da astronomia, mas como parte integrante de uma cosmologia planetária que reconhece a interconectividade de todos os sistemas. Eles não são exceções, mas expressões de um padrão maior. Um padrão de circulação,
de dispersão, de reencontro. A ciência que os estuda é, portanto, uma ciência da relação entre estrelas, entre sistemas, entre tempos. E nesse entrelaçamento, descobrimos não apenas o que está fora, mas também o que somos e de onde viemos. A partir do momento em que se reconhece a relevância dos objetos interestelares como testemunhos materiais de outros sistemas estelares, torna-se inevitável considerar suas implicações. Essa abordagem, embora útil, carrega um risco evidente: o de generalizar a partir de uma amostra única. A entrada em cena de corpos extrasolares observáveis, concretos, mensuráveis, passíveis de comparação, permite confrontar essa suposição com dados efetivamente externos. Trata-se de uma mudança metodológica crucial. Agora é possível comparar diretamente produtos de diferentes contextos estelares, o que abre caminho para distinguir o que é recorrente do que é singular. Se, por exemplo, os elementos detectados na cauda de Borisov forem comuns a outros cometas do nosso sistema, isso pode indicar uma convergência de condições de formação em zonas frias de discos protoplanetários. Se, ao contrário, forem encontradas assinaturas moleculares únicas, isso reforçaria a ideia de que cada sistema desenvolve sua própria dinâmica química, influenciada por fatores como tipo de estrela, composição da nebulosa original e eventos de migração planetária. Essa distinção é mais do que uma curiosidade. Ela tem implicações profundas para a astrobiologia, para a cosmologia química e para o entendimento das trajetórias evolutivas possíveis em ambientes planetários. A universalidade dos processos de formação de planetas, de surgimento de moléculas orgânicas e até de emergência de vida depende diretamente da frequência com que estruturas semelhantes aparecem em contextos distintos. Até agora, a maioria dos dados vinha da análise de exoplanetas por meio de técnicas indiretas, como o trânsito ou o efeito Doppler. Esses métodos fornecem informações valiosas, mas limitadas à massa, ao raio e à distância orbital dos planetas detectados. A análise direta de fragmentos extrasolares permite acessar a composição interna desses corpos, algo que os métodos tradicionais ainda não conseguem oferecer. Por isso, objetos como Borisov representam um salto qualitativo no acesso a dados que, até então, eram puramente inferenciais. Essa mudança de paradigma também exige um realinhamento nos critérios de priorização científica. Por décadas, os programas espaciais e os investimentos em observação se concentraram na busca por planetas similares à Terra, na análise da composição de atmosferas exoplanetárias e na modelagem computacional de sistemas multiplanetários. Esses esforços continuam relevantes, mas a detecção de objetos interestelares obriga a incluir uma nova frente de pesquisa: o rastreamento sistemático, a interceptação e a análise de corpos errantes que cruzam o sistema solar. Isso implica a construção de uma infraestrutura específica, com telescópios automatizados, sistemas de alerta precoce, protocolos de resposta rápida e sondas de aproximação que possam ser lançadas com prazos curtos. Esse último ponto é especialmente desafiador. A velocidade com que corpos como Oumuamua passam pelo sistema solar e a trajetória imprevisível que seguem torna difícil preparar uma missão de encontro em tempo hábil. O tempo entre a detecção e a perda da janela de aproximação pode ser inferior a 1 ano, o que está muito além do cronograma tradicional das missões espaciais. Para responder a esse tipo de evento, será necessário desenvolver veículos de resposta rápida, com capacidade de ser lançados em curto prazo e adaptáveis a diferentes alvos. Esse tipo de flexibilidade não existe hoje, mas sua necessidade é clara. Do contrário, a maior parte das oportunidades será desperdiçada, como já foi o caso de Oumuamua. Uma proposta concreta nesse sentido é o projeto Lyra, idealizado para tentar alcançar objetos interestelares por meio de manobras gravitacionais múltiplas, utilizando a Terra e Júpiter como pontos de aceleração.
Embora ainda esteja em fase de estudo conceitual, o projeto indica que há interesse técnico e científico suficiente para tornar essas missões uma prioridade. Sua realização exigiria, no entanto, uma reconfiguração dos objetivos espaciais de médio prazo. Missões que antes visavam apenas corpos internos do Sistema Solar teriam de considerar a possibilidade de alvos móveis e externos, com requisitos energéticos e temporais muito mais complexos. Isso exige não apenas dinheiro, mas uma mudança de mentalidade. O custo-benefício dessas missões pode ser justificado por mais de uma via. A primeira, evidentemente, é o ganho científico direto. A possibilidade de estudar um objeto interestelar de perto, com instrumentação avançada, é uma oportunidade única de validar modelos, testar hipóteses e adquirir dados inéditos. A segunda é o desenvolvimento tecnológico que acompanha esse tipo de empreendimento. Missões de alta complexidade exigem avanços em propulsão, navegação, miniaturização de sensores, inteligência artificial embarcada, entre outros. Esses avanços, por sua vez, revertem-se em capacidades aplicáveis a outras missões e até a setores civis. A terceira via é mais simbólica, mas não menos relevante. A demonstração de que a humanidade é capaz de responder a eventos inesperados com rapidez, coordenação e engenhosidade. Essa capacidade de resposta tem valor estratégico. Um objeto interestelar não precisa conter vida ou representar risco de impacto para justificar sua análise. O simples fato de ser um fragmento extrasolar já o torna relevante. Mas é importante lembrar que nem todos os corpos que entram no Sistema Solar seguem trajetórias seguras. A maioria deles passa longe da Terra, mas a ausência de um sistema de rastreamento dedicado significa que ainda sabemos pouco sobre as chances reais de colisão com fragmentos extrasolares. A estatística é, por ora, favorável, mas também é baseada em uma amostra extremamente pequena. A falta de evidência de risco não equivale à evidência de ausência de risco. Além disso, a análise de possíveis impactos não se limita ao dano físico. Um objeto que caísse na Terra com composição química exótica, por exemplo, poderia introduzir elementos ainda não observados em nosso sistema. Mesmo que as chances de contaminação biológica sejam baixas, a possibilidade de perturbação geoquímica local existe. Por isso, qualquer objeto extrasolar que entre na atmosfera e sobreviva à reentrada deve ser tratado como prioridade científica. O ideal seria coletar fragmentos antes do impacto, ainda no espaço, mas isso exige um sistema de monitoramento orbital muito mais preciso do que o atual. O fato é que o nosso entendimento do espaço está mudando. A antiga imagem de um sistema solar isolado, navegando pacificamente pela galáxia, precisa ser substituída por uma concepção mais realista de um sistema aberto, vulnerável e interconectado. A fronteira entre o lá fora e o aqui dentro tornou-se fluida. Os objetos interestelares são a evidência empírica de que estamos inseridos em um fluxo cósmico constante e que esse fluxo tem efeitos materiais mensuráveis. Compreender esse processo é uma tarefa de longo prazo, que exigirá não apenas instrumentos e técnicas, mas também uma nova disposição cognitiva. Aceitar que o universo nos visita, tanto quanto nós tentamos explorá-lo. O reconhecimento da presença de objetos interestelares no Sistema Solar como uma ocorrência regular e não como um evento extraordinário obriga a um ajuste profundo na maneira como concebemos tanto a estrutura da galáxia quanto o funcionamento do nosso próprio sistema planetário. O universo que emerge dessas observações é mais dinâmico, mais aberto e mais interconectado do que as gerações anteriores de cientistas puderam supor. É um universo onde fragmentos de um sistema podem, com o tempo, tornar-se parte da paisagem de outro. Onde o conceito de fronteira entre o que é interno e o que é externo perde força descritiva e passa a depender de contingências orbitais, velocidades relativas e trajetórias acidentais.
Esse novo entendimento reforça uma das características mais fundamentais da ciência moderna: a constante revisão de categorias. O que hoje classificamos como asteroide, cometa ou objeto interestelar poderá amanhã ser reinterpretado à luz de novos dados ou de instrumentos mais precisos. Por enquanto, lidamos com definições baseadas em comportamento observável. Corpos com órbita hiperbólica são considerados interestelares. Corpos com cauda são cometas. Corpos inativos são asteroides. Mas essas distinções, embora úteis, são funcionalmente frágeis. A própria natureza de Oumuamua colocou isso em evidência. Ele se comportava de forma única, com aceleração não explicada por forças conhecidas, e sem as características clássicas de um cometa, o que gerou uma série de hipóteses, nem todas compatíveis entre si. Esse episódio revelou o limite da taxonomia atual e a necessidade de um sistema classificatório mais flexível, baseado não apenas na observação de curto prazo, mas em dados acumulados e em uma visão integrativa das propriedades físicas e químicas dos objetos. A ciência, nesse sentido, precisa aprender a lidar melhor com a incerteza. A presença de anomalias não deve ser tratada como uma ameaça à estrutura conceitual, mas como um estímulo à sua renovação. A resistência à revisão teórica tem raízes em hábitos intelectuais e institucionais, mas a prática científica, quando bem conduzida, é capaz de absorver e reorganizar o novo. Os objetos interestelares são um desses agentes de reorganização. Eles não confirmam nenhuma teoria dominante. Ao contrário, desafiam todas. Mostram que há mais diversidade na formação e na dinâmica dos corpos celestes do que os modelos atuais conseguem acomodar. O universo não está obrigado a respeitar nossas categorias. Cabe a nós desenvolver esquemas explicativos suficientemente amplos e adaptáveis para acolher o inesperado. Isso exige humildade metodológica, mas também investimento contínuo em observação, modelagem e, principalmente, na disposição de abandonar certezas confortáveis. O debate em torno de Oumuamua ilustra esse ponto de forma exemplar. Quando foi detectado, seu comportamento não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Alguns cientistas levantaram hipóteses convencionais, como sublimação de hidrogênio ou efeito de radiação solar sobre uma estrutura extremamente fina, possivelmente semelhante a uma vela solar natural. Outros, como Avi Loeb, sugeriram a possibilidade de uma origem artificial. Embora essa última proposta tenha gerado controvérsia, seu valor não está apenas na hipótese em si, mas no fato de que colocou em pauta uma discussão sobre os limites da inferência científica. Quando um fenômeno apresenta dados insuficientes e comportamento anômalo, qual é a fronteira entre especulação plausível e extrapolação indevida? Essa é uma questão epistemológica central. A resposta não está em rejeitar hipóteses não convencionais a priori, mas em submetê-las ao mesmo rigor analítico que se aplica às hipóteses tradicionais. Se uma explicação não naturalista for sugerida, ela precisa apresentar critérios de testabilidade, previsões independentes e consistência com os dados observáveis. Do contrário, torna-se apenas uma narrativa alternativa, sem poder explicativo real. O mérito da ciência é justamente esse: manter abertas as possibilidades sem perder o compromisso com os métodos que permitem distinguir entre o que é verossímil, o que é improvável e o que é, por enquanto, apenas especulação. Nesse cenário, o papel das missões científicas de campo, ou, no caso da astronomia, de interceptação, se torna ainda mais relevante. Se tivéssemos conseguido alcançar Oumuamua com uma sonda equipada para análise de superfície, a maior parte dessas hipóteses já poderia ter sido confirmada ou descartada. Isso mostra como a ausência de dados primários limita o avanço da teoria. Por mais sofisticada que seja a modelagem, ela depende de parâmetros confiáveis,
E isso só se consegue com observação direta. Da mesma forma que a exploração de Marte começou a ganhar tração real com o envio dos rovers, a ciência dos objetos interestelares depende de uma abordagem que vá além da observação à distância. Essa constatação implica um desafio logístico considerável. As missões de aproximação exigem planejamento com antecedência mínima, adaptação rápida e capacidade de lançamento sob demanda. Os atuais sistemas espaciais não estão preparados para esse tipo de operação. As janelas de oportunidade são estreitas e os objetos passam velozmente por nossa vizinhança. Para lidar com isso, será necessário desenvolver plataformas de lançamento mais flexíveis, talvez baseadas em sistemas reutilizáveis, com sondas leves, modulares e capazes de operar de forma autônoma. Essas plataformas precisam estar prontas para ser ativadas em semanas, não anos. O futuro da exploração interestelar dentro do Sistema Solar depende dessa prontidão. Enquanto essa capacidade não se concretiza, o trabalho dos astrônomos será continuar refinando os sistemas de detecção, melhorar a cobertura do céu, aumentar a sensibilidade dos sensores, integrar redes de dados globais. Mas há um limite para o que se pode fazer com observação passiva. A ciência dos objetos interestelares exige também um componente ativo. A era dos grandes observatórios fixos, embora ainda essencial, precisa ser complementada por uma nova era de mobilidade e reação. O espaço não vai esperar. Os objetos que vêm de longe seguem seu curso indiferente ao nosso calendário de financiamento, às nossas disputas institucionais ou à burocracia de comitês científicos. Eles passam e levam consigo informações que poderiam mudar o que sabemos sobre o universo. Isso nos coloca diante de uma escolha. Podemos continuar tratando esses eventos como curiosidades excepcionais, dignas de uma nota de rodapé nos relatórios anuais das agências espaciais. Ou podemos assumir que eles representam uma nova fronteira do conhecimento e reorganizar nossas prioridades em torno disso. O primeiro caminho leva à estagnação. O segundo, ao risco e à descoberta. A ciência nunca evoluiu por evitar o incerto. Ao contrário, os grandes avanços sempre vieram da disposição de investigar aquilo que não se encaixava, que desafinava com os modelos estabelecidos. Oumuamua e Borisov são, nesse sentido, convites. Não apenas a olhar para o céu com mais atenção, mas a refazer nossas perguntas com mais ousadia. E você? O que pensa sobre essa transição? Acredita que estamos prontos para lidar com um universo mais dinâmico, cheio de visitantes inesperados? Ou ainda estamos presos à ideia de um sistema solar isolado e previsível? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode ser o ponto de partida para novas perguntas, que são sempre mais valiosas que respostas rápidas. Ao expandirmos nossa análise para além dos aspectos técnicos e científicos imediatos, começamos a perceber que os objetos interestelares tocam também em questões mais amplas de significado, percepção coletiva e orientação cultural. A ciência, apesar de ser orientada por dados, não opera no vácuo social. Ela é praticada por pessoas, em instituições, dentro de sociedades que atribuem sentido aos fenômenos com base em expectativas, narrativas e valores. Assim, quando um objeto como Oumuamua é detectado, ele não apenas aciona protocolos de observação e debate técnico, mas também ativa um circuito simbólico mais profundo. Ele encarna, de certo modo, a alteridade absoluta, algo vindo de fora, sem aviso, sem origem conhecida, sem comportamento explicável pelas categorias usuais. Isso gera fascínio, medo, especulação e revela o quanto o universo, mesmo quando descrito em termos objetivos, continua a funcionar como um espelho das inquietações humanas. Esse efeito é intensificado pelo fato de que a ciência moderna convive com um ambiente cultural saturado por imagens de ficção científica, histórias de contato extraterrestre e cenários de catástrofe cósmica.
A presença de um objeto não identificado, que atravessa o sistema solar rapidamente, sem deixar rastros claros, facilmente ressoa com essas narrativas. Ainda que os cientistas evitem interpretações sensacionalistas, o público muitas vezes preenche os vazios interpretativos com elementos simbólicos. Isso não é um erro, mas uma característica da forma como os humanos lidam com o desconhecido. Em vez de ver nessa tendência uma ameaça à racionalidade, seria mais produtivo entendê-la como uma oportunidade de comunicação. Um ponto de entrada para falar de ciência com amplitude, sem perder o rigor. O desafio, nesse caso, é construir pontes entre o imaginário popular e o discurso científico. Não se trata de validar fantasias, mas de reconhecer que a imaginação tem papel importante na mobilização de interesse, na formulação de hipóteses e até na criação de metáforas explicativas. O conceito de mensageiro de fora, por exemplo, associado a Oumuamua, pode ser cientificamente impreciso, mas capta algo essencial: a percepção de que o universo não é um sistema fechado e de que há fluxos que escapam ao nosso controle. Essa ideia, por mais que precise ser ajustada aos dados, é um ponto de partida legítimo para discussões sobre astrofísica, cosmologia e mesmo filosofia da ciência. Dentro das comunidades científicas, há uma tensão permanente entre abertura e ceticismo. É necessário manter os critérios que distinguem uma hipótese verificável de uma especulação infundada. Mas também é preciso ter abertura para considerar o inusitado, especialmente quando os dados não se ajustam às explicações convencionais. Essa tensão ficou evidente no debate sobre a possível origem artificial de Oumuamua. Embora essa hipótese tenha sido descartada pela maioria dos especialistas, sua mera existência expôs o desconforto com fenômenos que resistem à categorização. Isso não significa que qualquer explicação exótica deva ser levada a sério, mas sim que o desconforto teórico tem valor. Ele obriga a explicitar os pressupostos, revisar os modelos e aprimorar os critérios de exclusão. Esse processo é parte da dinâmica saudável da ciência. A história mostra que muitas descobertas importantes começaram como anomalias mal compreendidas. A radiação de fundo cósmico, por exemplo, foi inicialmente percebida como ruído em um equipamento de telecomunicação. Os exoplanetas de tipo Júpiter quente desafiaram completamente os modelos de formação planetária. A aceleração da expansão do universo, que hoje é base para o conceito de energia escura, foi tratada por muito tempo como erro de medição. Em todos esses casos, foi necessário tempo, dados adicionais e uma disposição para repensar conceitos aparentemente consolidados. O estudo dos objetos interestelares deve ser inserido nessa tradição, uma área emergente, com alto potencial de disrupção teórica. Outra dimensão que merece destaque é a pedagógica. O surgimento de fenômenos como Oumuamua e Borisov oferece uma oportunidade única para engajar estudantes, professores e curiosos em geral com temas complexos da física e da astronomia. A curiosidade natural provocada por esses eventos pode ser canalizada para o ensino de conceitos como gravitação, espectroscopia, dinâmica orbital e formação estelar. Mais do que isso, pode ser usada para mostrar como a ciência lida com a incerteza, como formula hipóteses e como constrói conhecimento a partir de dados fragmentários. Em um mundo saturado de informações, ensinar a pensar cientificamente é mais importante do que jamais foi. E os objetos interestelares oferecem um exemplo concreto de como esse pensamento se aplica em situações reais. Nesse sentido, os cientistas têm também uma responsabilidade comunicativa. Não basta publicar artigos técnicos em periódicos especializados. É preciso traduzir os achados para o público, explicar por que um objeto que passa rapidamente pelo sistema solar pode ter importância duradoura. Isso não significa simplificar em excesso, nem ceder à espetacularização. Significa reconhecer que a ciência é uma atividade pública,
e que o conhecimento que ela gera precisa circular para além das fronteiras da academia. A credibilidade da ciência não depende apenas da precisão de seus métodos, mas também da transparência com que compartilha seus processos, suas dúvidas e seus limites. Por fim, há um aspecto filosófico mais profundo que merece ser considerado. A presença de corpos extrasolares entre nós é um lembrete de que a realidade excede nossas narrativas. Por mais que tentemos organizar o mundo em modelos, categorias e explicações, há sempre o risco do inesperado. E não apenas o risco, a certeza. O universo é mais vasto, mais variado e mais estranho do que qualquer sistema teórico pode abarcar completamente. Reconhecer isso não é um sinal de fraqueza intelectual, mas de maturidade científica. É o reconhecimento de que o conhecimento é sempre parcial, provisório, e que o desconhecido não é uma falha a ser corrigida, mas uma condição permanente da investigação. Em vez de ver os objetos interestelares como exceções a serem enquadradas, deveríamos vê-los como expressões da pluralidade cósmica. Cada um deles é um fragmento de uma história que não é a nossa, mas que cruza a nossa trajetória por um breve instante. Aproveitar esse instante exige preparação técnica, disposição teórica e uma abertura que não se confunda com credulidade. Exige também a consciência de que cada encontro com o outro, mesmo que esse outro seja uma pedra gelada em movimento hiperbólico, é uma chance de rever quem somos e o que sabemos. Uma das maiores implicações trazidas pela identificação de objetos interestelares no sistema solar é a desconstrução gradual da noção de que os sistemas estelares operam como unidades isoladas, com fronteiras bem definidas e processos internos autônomos. Essa visão, predominante durante grande parte do século XX, sustentava que as forças gravitacionais mantinham os corpos celestes dentro de domínios estáveis e que as interações entre sistemas eram excepcionais, limitadas talvez a marés galácticas ou encontros estelares muito raros. No entanto, a presença confirmada de corpos que se originaram fora do sistema solar e que cruzam nosso espaço planetário mostra que há uma permeabilidade material entre sistemas. Essa constatação, embora simples em aparência, altera a escala de referência com que interpretamos os dados astronômicos. A nova perspectiva é a de um universo em constante intercâmbio, no qual fragmentos de matéria impulsionados por eventos internos, como instabilidades orbitais, interações com planetas gigantes ou mesmo explosões estelares, se desprendem de seus sistemas originais e passam a vagar indefinidamente. Em alguns casos, por mero acaso de geometria e trajetória, eles cruzam o caminho de estrelas vizinhas e, ocasionalmente, de seus planetas. A Terra, portanto, não é apenas o ponto de convergência de meteoritos formados no cinturão de asteroides ou de cometas da nuvem de Oort. Ela é, em potencial, também receptora de material gerado em sistemas que jamais veremos diretamente. Isso muda a maneira como podemos pensar sobre a história química e talvez biológica do planeta. A panspermia, hipótese segundo a qual compostos orgânicos ou mesmo formas de vida poderiam se propagar pelo espaço através de corpos sólidos, ganha uma nova camada de plausibilidade. Não porque tenhamos encontrado vida em algum desses objetos, mas porque sabemos agora que os mecanismos de transporte interestelar de matéria existem, são fisicamente viáveis e acontecem com mais frequência do que se pensava. Isso transforma a ideia de uma origem exclusivamente terrestre da vida em uma hipótese entre outras, não mais na única alternativa plausível. A relevância disso é ainda maior quando consideramos a extrema resiliência de certas formas de vida microscópica. Experimentos com organismos extremófilos, como bactérias e arqueias capazes de sobreviver em condições de radiação, vácuo e temperaturas extremas, demonstram que a vida, uma vez surgida, pode resistir a ambientes que antes se julgavam absolutamente letais. Isso inclui o espaço interestelar, desde que o organismo esteja protegido por camadas de rocha
ou gelo que o isolem parcialmente das radiações ionizantes. Um fragmento ejetado de um planeta com vida microbiana e que contenha organismos dormentes encapsulados em seu interior poderia, em tese, sobreviver a uma travessia de milhões de anos e depositar seus passageiros microscópicos em outro ambiente propício à reativação. Essa possibilidade, embora ainda sem comprovação direta, já é estudada com seriedade por instituições de pesquisa. Não se trata de aceitar qualquer hipótese que envolva vida extraterrestre, mas de reconhecer que o transporte interplanetário de compostos orgânicos complexos e até mesmo de formas de vida simples não viola nenhuma lei física conhecida. O desafio passa a ser de ordem empírica. Como detectar, identificar e confirmar a presença desses compostos nos objetos que nos visitam? E, ainda mais delicado, como separar a contaminação terrestre de um eventual traço extrasolar, especialmente no caso de fragmentos que atinjam a atmosfera e se misturem ao ambiente local? A resposta a essas perguntas passa por avanços nos métodos de análise isotópica, na espectroscopia de massa e no estudo de assinaturas moleculares complexas. A identificação de padrões que não se encaixam nas distribuições conhecidas de isótopos estáveis, por exemplo, pode indicar uma origem não terrestre. Da mesma forma, compostos orgânicos com quiralidade invertida, isto é, com orientação molecular oposta àquela observada nos seres vivos da Terra, seriam fortes candidatos a uma origem independente. Essas análises requerem equipamentos sofisticados, ambientes controlados e protocolos extremamente rigorosos, mas são tecnicamente possíveis. Nesse ponto, a coleta direta de amostras torna-se estratégica. Missões que consigam interceptar um objeto extrasolar em pleno espaço, coletar parte de sua estrutura e trazer o material de volta à Terra abririam um novo campo de pesquisa comparável ao impacto que teve o estudo das amostras lunares trazidas pelas missões Apollo. A diferença nesse caso seria o alcance. Não se trataria apenas de estudar um corpo do nosso sistema, mas de analisar material que carrega em si a história química e mineralógica de outra estrela. Um pequeno fragmento de um cometa como Borisov poderia conter informações sobre o tipo de poeira presente na nebulosa onde se formou, sobre os ciclos térmicos que sofreu ao longo de milhões de anos e, quem sabe, sobre a presença de moléculas orgânicas originadas fora da esfera de influência do Sol. É nesse contexto que os objetos interestelares se tornam mais do que simples curiosidades astronômicas. Eles passam a ser chaves para perguntas que a ciência tenta responder há séculos. Estamos sozinhos no universo? A vida surgiu apenas uma vez, em um ponto isolado, ou é um fenômeno recorrente em condições mínimas de complexidade química? Há uma lógica evolutiva universal que conduz inevitavelmente à vida, ou somos o resultado raro de uma combinação estatística improvável? Essas questões não serão respondidas rapidamente nem por um único evento, mas os objetos que cruzam nosso céu podem oferecer fragmentos da resposta, literalmente. Esse tipo de reflexão tem uma importância que vai além do campo da ciência pura. Ela influencia a maneira como a humanidade compreende seu lugar no cosmos. A ideia de que somos parte de um fluxo maior de matéria e energia, de que nossa história planetária está entrelaçada com a história de outros sistemas que sequer conhecemos, altera a escala da nossa narrativa existencial. Deixa de ser uma história local, fechada em si mesma, e passa a ser um capítulo de uma história galáctica, onde sistemas se formam, evoluem e compartilham material, por acidente ou por consequência natural. O universo, nesse cenário, não é um palco indiferente, mas um ambiente ativo, em constante circulação. Essa circulação, vale dizer, não é apenas de matéria, mas também de informação. Cada objeto que passa traz consigo padrões físicos e químicos que, quando decifrados, ampliam nossa compreensão do todo. A ciência, ao estudar esses corpos,
age como uma forma de escuta cósmica. Tenta captar mensagens não no sentido linguístico, mas no sentido estrutural. Cada curva de luz, cada desvio orbital, cada sinal espectral é uma frase escrita na linguagem da física, da química e da termodinâmica. Ler essas frases exige paciência, acuidade técnica e um certo tipo de humildade epistemológica. A de saber que o universo não fala em nosso idioma, mas que seus padrões são, ainda assim, inteligíveis. A análise dos objetos interestelares que cruzam o sistema solar, especialmente quando feita de forma sistemática e comparativa, nos obriga a lidar com o conceito de escala, não apenas em sentido físico, mas epistemológico. Grande parte do conhecimento que acumulamos até hoje sobre o cosmos foi construído a partir da observação de estruturas e eventos em escalas que, embora gigantescas do ponto de vista humano, são relativamente limitadas dentro do contexto galáctico. Cometas do cinturão de Kuiper, asteroides do cinturão principal, luas de Júpiter e Saturno, todos fazem parte de um sistema solar que, embora extenso, representa apenas uma minúscula fração do volume da Via Láctea. O aparecimento de objetos interestelares como Oumuamua e Borisov amplia bruscamente essa escala de referência. Eles não são apenas corpos que atravessam o espaço, mas indicadores de processos cósmicos que ocorrem em esferas de tempo e distância, para as quais nossa linguagem cotidiana e nossos modelos mentais não estão preparados. A própria trajetória de Oumuamua é um exemplo disso. Ao ser detectado, ele já estava em fuga do sistema solar, em uma rota hiperbólica que não permitia retorno. Sua velocidade e ângulo de entrada indicavam que não era gravitacionalmente vinculado ao Sol. Isso o tornava desde o início um visitante único, com origem e destino em regiões da galáxia que dificilmente conheceremos diretamente. O estudo de sua aceleração não gravitacional, associado à ausência de atividade cometária visível, levou a uma série de interpretações divergentes, nenhuma delas completamente satisfatória. E é justamente essa falta de explicação definitiva que transforma o objeto em um ponto focal para discussões sobre método, inferência e limitação dos instrumentos. A ciência, ao se deparar com fenômenos desse tipo, precisa reconhecer os limites do que pode ser deduzido a partir de dados incompletos. Não se trata de resignação, mas de clareza epistemológica. Há eventos que escapam à nossa capacidade atual de observação e interpretação. Isso não anula seu valor científico. Ao contrário, muitas vezes é o que torna esses eventos mais relevantes. Eles funcionam como indicadores de lacunas no nosso conhecimento, como estímulos para o aprimoramento técnico e teórico. Quando um objeto como Oumuamua se recusa a se encaixar nas categorias usuais, ele não está nos frustrando, mas convidando à expansão das nossas estruturas conceituais. Esse convite se torna ainda mais forte quando cruzamos os dados de Oumuamua com os de Borisov. Diferentemente do primeiro, Borisov apresentou todas as características de um cometa típico: coma visível, cauda, emissão de gases voláteis. Mas a composição específica de seus materiais revelou particularidades não observadas em cometas do nosso sistema. A alta proporção de monóxido de carbono e a baixa abundância de poeira silicatada sugerem uma origem em uma zona extremamente fria e distante de outro sistema planetário, talvez mais fria do que qualquer região do cinturão de Kuiper. Isso confirma que, embora o comportamento físico de Borisov fosse familiar, sua constituição química era distinta, ou seja, há convergências e divergências simultâneas. Os mesmos processos físicos podem se repetir, mas com variações substanciais nos resultados, dependendo do ambiente em que ocorrem. Essa constatação é central para qualquer tentativa de pensar a universalidade dos processos cósmicos. A existência de cometas em diferentes sistemas não significa, necessariamente,
que todos compartilham as mesmas características. A gravitação, a termodinâmica e as interações eletromagnéticas seguem padrões universais, mas os contextos em que atuam, a densidade da nuvem protoplanetária, a intensidade da radiação estelar, a presença ou ausência de planetas gigantes moldam os produtos desses processos de forma única. Assim, os objetos interestelares não são apenas portadores de diferenças. São instrumentos para estudar como as mesmas leis físicas podem gerar uma diversidade de formas e composições a partir de condições iniciais ligeiramente distintas. Essa diversidade tem implicações profundas para o estudo das condições de habitabilidade em outros sistemas. Se as matérias-primas que circulam na galáxia, os grãos de poeira, os compostos orgânicos, os minerais básicos, apresentam variações significativas de um sistema para outro, então, a química pré-biótica em cada planeta pode seguir caminhos distintos. Isso não significa que a vida, como a conhecemos, seja improvável, mas indica que sua emergência pode depender de uma série de condições locais que não se repetem com frequência. Ao mesmo tempo, os objetos interestelares podem funcionar como agentes de compensação dessa variabilidade, ao transportar compostos de um sistema para outro, misturando ingredientes químicos que, de outro modo, permaneceriam restritos. Essa hipótese reforça o valor dos estudos sobre a viabilidade do transporte de moléculas orgânicas no espaço interestelar. Sabe-se, por exemplo, que certos aminoácidos podem resistir à radiação ultravioleta se estiverem encapsulados em matrizes de gelo ou protegidos no interior de corpos rochosos. Também é sabido que os impactos em planetas não destroem necessariamente toda a matéria orgânica presente no objeto que colide. Esses dados, somados ao conhecimento de que fragmentos extrasolares de fato cruzam o sistema solar, tornam plausível a ideia de uma galáxia em que compostos precursores da vida circulam lentamente, mas de forma persistente. Isso transforma cada encontro com um objeto interestelar em uma oportunidade de observar uma peça desse fluxo cósmico de complexidade. No entanto, para que essas oportunidades se convertam em conhecimento real, é preciso construir uma estrutura de resposta científica mais robusta. Isso inclui, como já mencionado, sistemas de detecção automatizada, protocolos de mobilização de recursos e capacidade de envio de sondas em prazos curtos. Mas inclui também algo menos tangível, uma cultura científica voltada para o inesperado. Em vez de pensar os objetos interestelares como exceções a serem arquivadas, é necessário incorporá-los ao repertório das possibilidades regulares. Isso significa preparar os sistemas de observação para lidar com o anômalo, não como desvio, mas como dado legítimo. E isso, por sua vez, exige uma mudança na forma como as instituições científicas definem prioridades e distribuem recursos. Essa mudança cultural talvez seja mais difícil do que qualquer avanço técnico. A ciência, como qualquer campo humano, está sujeita a inércias. Projetos de longo prazo, áreas de especialização consolidadas e estruturas de financiamento tendem a favorecer o conhecido. Introduzir o inédito no centro das atenções exige romper com essas tendências, ou pelo menos flexibilizá-las. Os objetos interestelares oferecem uma justificativa clara para isso. São eventos raros, sim, mas com potencial de alto impacto teórico. Ignorá-los ou tratá-los como curiosidades marginais é desperdiçar oportunidades de avançar justamente nos pontos onde o conhecimento mais precisa ser expandido. O aprofundamento do estudo sobre objetos interestelares também traz à tona uma questão negligenciada em discussões convencionais sobre o espaço: o papel da aleatoriedade e da incerteza na modelagem científica de eventos cósmicos. Quando falamos de corpos celestes que orbitam o Sol, como planetas, asteroides ou cometas, estamos lidando com trajetórias relativamente estáveis, previsíveis e mensuráveis.
O comportamento orbital é calculável com alto grau de precisão, e essa estabilidade alimentou a construção de modelos baseados em determinismo newtoniano. No entanto, quando um objeto extrasolar entra no sistema solar, ele o faz com uma combinação de velocidade, direção e composição que escapa totalmente às previsões. Ele não está sujeito à recorrência observacional, nem pertence a um conjunto estatístico controlável. Em outras palavras, ele é singular, e essa singularidade exige outro tipo de abordagem científica. A singularidade não invalida o estudo sistemático. Ela apenas impõe um limite ao tipo de inferência que se pode fazer. Um único objeto não permite generalizações, mas pode funcionar como provocação teórica. Ele obriga a rever os critérios de classificação, os limites de aplicabilidade dos modelos e, sobretudo, as hipóteses sobre frequência e origem desses fenômenos. Essa transição do determinismo orbital para a imprevisibilidade do trânsito extrasolar é mais do que um ajuste técnico. Ela representa um choque entre formas diferentes de racionalidade científica. De um lado, a racionalidade baseada na repetição, na verificação recorrente, no controle de variáveis. De outro, a racionalidade que trabalha com exceções, com dados escassos, com hipóteses abertas e múltiplas interpretações provisórias. Esse segundo modelo, embora menos seguro, é mais compatível com a realidade dos objetos interestelares. Como sua passagem é breve e irrepetível, tudo o que se pode fazer é coletar o máximo de dados em tempo real e tentar cruzá-los com simulações computacionais de trajetória, modelos espectroscópicos e hipóteses químicas baseadas em observações indiretas. Isso impõe uma ciência de urgência, uma prática observacional que lida com incerteza elevada e exige uma metodologia de inferência muito mais flexível. Nessa metodologia, cada variável é uma peça de um quebra-cabeça que talvez nunca seja completo, mas cujas partes isoladas já oferecem pistas valiosas. Esse tipo de abordagem é comum em áreas como a climatologia, a epidemiologia e a geofísica, onde eventos raros e de grande impacto, como pandemias, terremotos ou alterações climáticas abruptas, não podem ser previstos com precisão, mas podem ser analisados em termos de probabilidade, vulnerabilidade e impacto. A astronomia, ao incorporar os objetos interestelares em seu escopo, precisa adotar essa lógica. O desafio é estruturar uma ciência que não apenas observa, mas se prepara para o improvável, que não apenas mede, mas interpreta o inesperado, que não apenas modela o conhecido, mas antecipa o estranho. Nesse processo, a colaboração entre disciplinas é fundamental. A física fornece os modelos de movimento e energia. A química, os padrões de composição e transformação. A biologia, as implicações possíveis para a existência de vida ou para a estabilidade de moléculas orgânicas. A ciência da computação, por sua vez, oferece ferramentas para processar grandes volumes de dados em tempo real, identificar padrões improváveis e simular trajetórias em espaços multidimensionais. Nenhuma dessas disciplinas, sozinha, pode dar conta da complexidade envolvida na análise de um objeto extrasolar. É na intersecção entre elas que surgem os insights mais significativos. A convergência entre dados e interpretação é ainda mais essencial diante da limitação instrumental. Telescópios e sondas operam com margens de erro e com restrições técnicas que limitam a quantidade e a qualidade das informações que podem ser coletadas. Por isso, a análise de cada dado deve ser maximizada. A curva de luz, por exemplo, não é apenas uma medida de brilho ao longo do tempo. Ela pode indicar rotação, forma, variação de superfície e até mesmo composição em certos casos. O espectro refletido, da mesma forma, não é apenas um gráfico, mas um código que, se bem decifrado, revela a assinatura química do corpo observado. Cada pixel, cada linha espectral, cada variação na intensidade luminosa
precisa ser interpretada com um rigor compatível com a escassez de oportunidades. Esse rigor, no entanto, não deve ser confundido com rigidez. Ao lidar com eventos únicos, a ciência precisa manter abertos os espaços de interpretação. Isso não significa aceitar qualquer hipótese, mas reconhecer que algumas perguntas permanecerão sem resposta definitiva, e que isso não diminui o valor do esforço de investigação. A ciência não é uma máquina de produzir certezas, mas um sistema de reduzir incertezas com base em evidências. E, quando as evidências são limitadas, o processo torna-se ainda mais valioso, porque cada nova observação pode mudar o peso relativo das hipóteses, alterar o modelo vigente ou abrir caminho para abordagens que antes eram impensáveis. É também por isso que os objetos interestelares se tornaram catalisadores de debates sobre o papel da imaginação científica. Não no sentido de fantasia, mas no sentido de antecipação criativa. Imaginar um objeto com aceleração não gravitacional exige ir além dos modelos estabelecidos. Supor que ele possa ser impulsionado por sublimação de hidrogênio, ou mesmo por pressão de radiação solar em uma estrutura incomumente fina, requer uma capacidade de extrapolação teórica que ultrapassa os limites da observação direta. Esse tipo de exercício é parte essencial do avanço científico. A imaginação não substitui o dado, mas prepara o terreno para que os dados possam ser interpretados de forma inovadora. É por isso que a presença de objetos como Oumuamua não deve ser tratada apenas como um evento astronômico, mas como um acontecimento científico completo, com implicações técnicas, teóricas, institucionais e epistemológicas. Eles nos forçam a sair da zona de conforto dos modelos bem comportados e a entrar no terreno incerto das exceções significativas. E é nesse terreno que muitas das revoluções científicas do passado começaram. E para você, qual o valor de estudar o que não podemos repetir? O que passa uma única vez e não retorna? Acredita que vale o investimento em algo que talvez nunca seja totalmente explicado? Comente abaixo e compartilhe sua perspectiva. E claro, se esse conteúdo te faz refletir, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Seguimos juntos explorando as margens do conhecimento, onde o universo se revela mais imprevisível, mas também mais fascinante.